Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e hoje quero comentar com vocês a respeito da super quarta relativa ao mês de julho de 2024. Começo falando a respeito de Copom, que trouxe uma visão mais dura a respeito do cenário econômico. Em primeiro lugar, manifestando preocupação com relação ao processo de desinflação do índice cheio do IPCA e não só da parte subjacente do indicador, ou seja, aqueles recortes que procuram excluir itens tipicamente voláteis, como alimentos, energia e também passagens aéreas, no caso dos serviços. Também até junho nós tínhamos sempre um balanço de riscos da inflação que continha 2 vetores de alta e 2 vetores de baixa, e agora nós observamos um desequilíbrio, ou seja, 3 elementos de pressão sobre o indicador para cima e apenas 2 para baixo, sendo que desses 3 elementos, 2 são novos, ou seja, a persistência de um quadro de desancoragem das expectativas de inflação com relação à meta e também a persistência de uma taxa de câmbio mais depreciada, mais desvalorizada, que alimenta assim a inflação. Esse cenário como um todo exige diligência e ainda maior cautela, ênfase para o ainda maior, que também é um qualificador que nós não tínhamos verificado no encontro de junho. E pensando a respeito do futuro, o comitê não se comprometeu com relação a qualquer passo pensando do ponto de vista da política monetária. Ou seja, inclusive, nós não tivemos a concretização daquele cenário mais pessimista de já cravar, de já sinalizar algum tipo de aumento de juros para o encontro de setembro. Então, qual que é a minha avaliação a respeito do que pode acontecer com relação ao futuro? Se nós não tivermos grandes novidades com relação ao patamar atual, eu entendo que o Copom irá manter a taxa básica de juros em 10,50% ao ano, mas existe sim margem de manobra, flexibilidade para que os juros voltem a aumentar, que nós tenhamos um ciclo de elevação da taxa Selic, caso nós observemos aí a deterioração de alguns indicadores, principalmente no âmbito das expectativas de inflação ou mesmo da taxa de câmbio, que são duas variáveis centrais, pelo menos no meu entendimento por hora. Com relação ao FONC nos Estados Unidos, apenas analisando o comunicado, o que foi sinalizado entre os membros do comitê é de que eles precisavam ganhar mais confiança com relação ao processo de convergência da inflação para a meta de 2%, visando o início do ciclo de queda de juros. No entanto, a entrevista coletiva do Jerome Powell, que é o chairman, que é o presidente do FONC, trouxe um tom bastante suave, bastante dovish com relação à condução da política monetária. Então, ele afirmou que um eventual corte de juros já na próxima reunião realizada em setembro é factível, é plausível, será discutida. Em segundo lugar, que os riscos altistas da inflação diminuíram e que o mercado de trabalho americano está forte, está resiliente, mas não se encontra superaquecido. Inclusive, nós tivemos a divulgação do payroll de julho após o término, após a conclusão da reunião do FONC, que corroborou exatamente com esse quadro, com esse cenário, mostrando uma desaceleração da geração de empregos formais e também uma elevação da taxa de desocupação. Então, o que me parece bastante claro que se nós não tivermos surpresas negativas com relação aos indicadores econômicos americanos, nessa safra de informações, de números que sairão ao longo das próximas semanas, se eventualmente esses números não mostrarem uma reaceleração significativa da inflação, ou também um crescimento robusto da produção, é bastante viável, é bastante plausível que já a partir de setembro nós tenhamos o início do ciclo de queda de juros nos Estados Unidos. Por outro lado, se esses indicadores decepcionarem, mostrando uma reaceleração da inflação ou um crescimento mais forte, mais robusto da produção, esse início de ciclo de queda de juros nos Estados Unidos será postergado. O FONC vai trabalhar com esse começo um pouco mais adiante. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.